raras vezes, desde que o Brasil conquistou a democracia, que vimos um país tão mobilizado contra uma proposta de emenda constitucional como a onda popular que estamos assistindo nestas últimas semanas. A PEC 55, antes 241 lá na Câmara dos Deputados, também popularmente chamada a PEC da Maldade, ou a PEC do Fim do Mundo, mobilizou até mesmo a consultoria técnica deste Senado, que produziu diversos estudos e pareceres sobre a proposta. Um deles, talvez o mais importante, classifica a PEC como inconstitucional. Outros questionam do ponto de vista jurídico se a decisão deliberada de impor sacrifício à população, particularmente o mais pobre, contraria ou não as funções do Poder Executivo constitucionalmente definidas. A essas interrogações, eu acrescento mais uma. Até que ponto não será inútil ou até prejudicial à economia brasileira? A inconstitucionalidade da PEC 55 causa espanto até mesmo entre os senadores da base do governo. A emenda pretendida, entretanto, é bom que se lembre, é fruto de um governo ilegítimo, sem aprovação do voto popular. Só o referendo da cidadania, conforme estamos propondo, as medidas claramente recessivas, causadoras de pobreza, desemprego e desamparo social, estariam plenamente em conformidade com a lei. Somente o povo pode avaliar se aceita ou não os sacrifícios como os que aqui estão sendo propostos. Mas a PEC 55 não é apenas inconstitucional, é também imoral, porque pretende impor para os próximos 20 anos um modelo financeiro ultra-neoliberal que privilegia bancos, rentistas, milionários e especuladores do mercado financeiro no acúmulo de diário de fortunas construídas com títulos do governo federal, enquanto castiga a maioria da população com menos escolas, menos postos de saúde, menos segurança nas ruas, entre outros efeitos danosos e nefastos. Entre os deputados, a medida foi aprovada na Câmara depois que o trator do governo, com o uso do Tesouro, esmagou as resistências com o convencimento daqueles votos sempre vacilantes que vendem o seu apoio em troca de vantagens. Mas no Senado, a minha esperança é que essa lógica não prevalecerá, pois já se forma a conscientização do desastre que representa o chamado regime fiscal pretendido pela PEC 55. Na sociedade, a reprovação é generalizada, como o próprio Data Senado pode comprovar na consulta popular que abriu em seu site. Do que participaram da sondagem se posicionaram contra a PEC, majoritariamente, cerca de 90%. A base do governo pode querer rebater esses números, repetindo a velha ladainha que houve aparelhamento das ordens petistas nas pesquisas. A realidade desmente essa lorota. Não há sequer um movimento social espontâneo organizado que tenha vindo a público para defender a PEC 55. Pelo contrário, sua condenação como medida amaldiçoada mobilizou desde os médicos e cientistas reconhecidos pelos serviços que prestaram à nação, até artistas, líderes religiosos e sindicato de trabalhadores. Todos, sem exceção, apontaram a catástrofe social que ela vai causar. Todos preveem ruína no horizonte do Brasil, caso ela seja aprovada. Os danos não serão apenas de ordem material, são também, o que é mais grave, de ordem moral. O parecer da consultoria técnica do Senado, que estabelece que a PEC é inconstitucional, tem como baliza a conclusão de que o texto da emenda diz respeito a várias cláusulas pétreas da Constituição. A primeira delas, que também já foi apontada pela Procuradoria-Geral da República, é de que a PEC 55 fere o princípio da separação dos poderes.
essencial para qualquer regime que queira ser chamado democrático. A segunda violação afeta a segurança jurídica do país, pois a deterioração dos direitos trazida no bojo da PEC vai estimular uma judicialização ainda maior. O resultado, nós sabemos, o STF será entupido com dezenas e centenas, talvez milhares de ações, reivindicando os direitos sociais fundamentais, cujo provimento é a obrigação do Estado. O quadro na Justiça é de caos, por sua vez, servirá de argumento para investidores não depositarem sua confiança no Brasil. Seu produto final é a incerteza, no lugar de políticas públicas que, com diferentes graus de sucesso, são conduzidas de forma organizada e planejada pelo Executivo. O que teremos serão decisões judiciais pontuais que causarão perdas ainda maiores nas contas públicas. O outro parecer técnico deste Senado aponta a deformidade constitucional da PEC 55. Ela viola o chamado princípio da vedação do retrocesso social, pois o governo ilegítimo está jogando com o futuro dos próximos 20 anos, com a imposição de um limite declinante para as despesas e investimentos sociais, tomando como ponto de partida uma conjuntura recessiva que vai aumentar a pressão por mais serviços essenciais. O investimento será declinante em relação à renda gerada na economia, à arrecadação federal e à principal por cidadão. O retrocesso social, nessa conjuntura, portanto, é líquido e certo e plenamente previsível, constituindo nova ilegalidade quando é implantado conscientemente pelo governo. A destruição de direitos e garantias sociais e sua inconstitucionalidade é um insulto mais grave à consciência cidadã da Constituição de 1988, nascida após o fim do período repressivo e desastroso da ditadura militar. Nossa Carta Maior também garantiu esperança e total liberdade de manifestação para o cidadão. Hoje, não por acaso, enquanto o governo ilegítimo de Michel Temer cobra a rapidez da aprovação da PEC neste Congresso, com uma mão ou com a outra desfere seu porrete autoritário contra a oposição e os movimentos sociais que se opõem à emenda. Como se não bastasse, a PEC 55 também viola o princípio da razoabilidade. Outros países já mostraram que há soluções mais adequadas e justas para tratar a questão do equilíbrio dos gastos públicos e dos problemas a eles associados. Nunca, em tempo algum, em nenhum país soberano, foram definidas restrições orçamentárias que podem durar 20 anos. É também um disparate, porque estimula o prazo de 20 anos para emendar justamente o ato das disposições transitórias da Constituição. 20 anos para uma disposição transitória é mais do que um contrassenso, é uma agressão à inteligência. Entre 2014 e 2015, o que caiu foi a arrecadação do governo. Para fazer política anticíclica, o governo deu uma série de desonerações para as indústrias, IPI e contribuições sociais sobre a folha de pagamento. Somando a isso, houve uma desaceleração econômica muito forte. Assim, houve um impacto gigantesco na arrecadação. O governo abriu mão de receitas, achando que os patrões iam investir, mas os patrões ficaram com as desonerações para eles e o governo ficou sem arrecadação. Uma alternativa seria manter a arrecadação e usar o governo para investir, o que não foi feito. Uma economia desindustrializada, que não vende produtos com valor agregado, só commodities, cujos preços são e estão em baixas, entra em crise ainda mais num contexto mundial de retração e com forte queda dos preços desses produtos. E um governo golpista que não se elegeu adota a plataforma política que atende os seus próprios interesses sem a melhor vergonha.
Se aprovada a PEC da maldade, levará o Brasil a se converter no principal paraíso da agiotagem da terra, com o intuito claramente de beneficiar o sistema financeiro e a prática do rentismo através da especulação financeira. Usa-se o argumento de que, com a criação de um suposto novo regime fiscal, nome dado pelo governo ilegítimo a esta engenharia antipovo, programada para durar 20 anos, os gastos públicos na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, cultura, agricultura familiar, etc., competem com a meta do superávit primário, conceito contábil que corresponde ao valor poupado pelo governo para pagar o sistema da dívida. Este é o primeiro passo para uma série de retrocessos sociais, que vai reduzir os gastos da saúde e da educação em relação aos atuais mínimos constitucionais, redução do número de famílias contemplada com Bolsa Família, evitar novos aumentos reais do salário mínimo, reforma da Previdência com impactos imediatos, reforma do abono salarial e do seguro-desemprego, redução dos subsídios agrícolas e industriais, redução dos investimentos públicos, além da revisão das diversas leis e atos normativos que repassa a estados e municípios. É, portanto, desonesto afirmar que os gastos com saúde, assistência social e educação, que respondem por apenas 11% das despesas federais, são a causa do desequilíbrio fiscal. Estudos da Associação de Secretários Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social estimam que nos próximos 10 anos, vigência do novo regime fiscal, as perdas desta área poderão alcançar a 1,3 trilhões de reais, que serão canalizados à especulação financeira. Para os servidores públicos, será o fim da reposição da inflação nos salários e não haverá novos concursos por 20 anos. Com todos esses argumentos concretos, faço desta tribuna um chamamento à responsabilidade de todos os meus colegas. Nós estamos aqui como representantes eleitos majoritariamente nos nossos estados para atropelar uma Constituição com a aprovação rasteira desta emenda apenas para dar verniz da legalidade ao chamado novo regime fiscal. Não, senhoras e senhores senadores, nós estamos aqui para representar os cidadãos que escolhem para defender os seus direitos. Nós aqui estamos para assegurar dignidade e bem-estar social à cidadania e ao nosso povo que nos escolheu pelo seu voto. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, a PEC que ganhou aqui o nome de PEC dos gastos públicos, tristemente, representa o aniquilamento de todas as esperanças que a cada nova lei que aprovamos estamos erguendo um país erguendo um país mais igualitário. E o pior de tudo é que essa imposição parte de um governo que não recebeu o aval das urnas. Por via indireta, estão nos forçando a aceitar um projeto de país que vinha sendo sistematicamente derrotado nas urnas nos últimos anos. Não é só a esperança de um país mais justo que vai se esvaindo, é também a esperança de um Brasil mais democrático que se fragmenta. Portanto, senhora Presidente, eu queria registrar este meu posicionamento aqui em relação a esse debate da PEC, um pronunciamento mais longo que requeiro seja registrado nos anais desta Casa e, portanto, chamar a atenção dos nossos pares, que tem outras saídas para resolver o problema do crescimento econômico, do desemprego, saídas capazes de que se contrapõe ao velho debate. Gastar com pobre, gastar com saúde, com educação, é gasto para aqueles que entendem um Estado mínimo. Para nós, é investimento na dignidade, na cidadania e no bem-estar do nosso povo e da nossa gente. Investir na qualificação profissional, investir na educação do nosso povo, da nossa juventude, é preparar um país
não só para o futuro, mas um país que nós já estávamos construindo desde antes, um Estado social com tanta riqueza que tem esse país, tem condições de construir um Estado social que dá oportunidade para todos e dá dignidade para a nossa gente, para o nosso povo. Muito obrigado, senhora presidente.